Olá, bom dia. Nessa manhã de sábado, vamos falar no livro da sabedoria, certo? No Velho Testamento, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: ó, diferente sorte dos justos e dos ímpios, certo? O que é uma pessoa justa, o que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa justa, ela ensina a verdadeira palavra de Deus. Ela ensina o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo para as pessoas. A pessoa justa, ela se corrige, ela própria, ela olha para dentro dela, vê os erros dela, certo? E ensina outra pessoa, certo? Assim, para você ser uma pessoa sábia, para você ter sabedoria, primeiro você tem que se consertar, para depois você querer consertar o outro, certo? Porque o ímpio, ele não aceita conselho. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não conhece a Escritura, uma pessoa que peca, uma pessoa que persegue. Como a gente vê em algumas partes das Escrituras, que são diversas vezes, certo? O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é a pessoa que ouve a palavra do Senhor. Assim como Felipe, uma pessoa sábia, uma pessoa justa, que o Senhor disse para ele assim: vai até esse lugar. E ele foi até o lugar onde o Senhor, o anjo, o Espírito, revelou para ele e ensinou aquele eunuco, que estava lendo as Escrituras, mas não tinha Espírito Santo, nem entendia. Felipe foi bom, foi justo com ele, ensinou ele, passou o dia falando com ele, e aquele homem entendeu o que o Senhor queria com ele. E o que ele fez? Ele se batizou, ele aceitou Jesus e saiu contente, saiu feliz, porque ele compreendeu aquilo que Jesus quer com ele, certo? Assim, então, não seja uma pessoa como está ali no livro de Ezequiel, que tira Jesus da vida dos outros. Não seja uma pessoa que expulsa Jesus da vida do outro, que não deixa a pessoa conhecer, que anda em seus conceitos, que acha que é errado ler a Escritura, que acha que é errado ir nos cultos, que acha que é errado fazer o que é bom. Seja uma pessoa boa, sabe? Ande no meio das pessoas perversas, mas não seja como uma pessoa perversa. Seja uma pessoa sábia, uma pessoa que conheça as Escrituras. Aqui diz assim, ó, mas as almas dos justos estão na mão de Deus. Certo? Se você é uma pessoa justa, você está na mão de Deus. Se você é uma pessoa ímpia, certo? Você não tem a Deus. Você não tem a Jesus. É só você examinar na terceira da carta de Epístola de João, que você vai ver a pessoa que tem Deus e a pessoa que não tem Deus. A pessoa que tem Deus, ela ensina. Tem maneiras de ensinar, maneiras de falar, maneiras de você pegar a Escritura e acolher a Escritura, a sabedoria dentro do coração da pessoa. Sabe, a justiça, a pessoa justa, ela ensina, ela fala, ela protege. Sabe por quê? Porque Deus é justo, certo? Então, não perca a sabedoria. Ou seja, não perca a oportunidade de você conhecer a Deus, de você conhecer Jesus, de você se batizar, de você ficar nos caminhos do Senhor. Certo? Jesus era uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa que tinha sabedoria, que tinha inteligência. Ele andava no meio dos pecadores, ele andava no meio dos preguiçosos, mas ele não era um pecador, ele não era um assassino, ele não era um perseguidor. Certo? Certo? Por mais que perseguissem ele, ele amava todos ali, ele queria o bem-estar de todos, queria o bem da família, queria o bem das pessoas. Assim, não perca a oportunidade de você mostrar um bom caráter, um bom exemplo de pessoa, mesmo estando no meio de pessoas más, no meio de pessoas impuras e injustas. Certo? Às vezes dentro da tua casa, às vezes entre as pessoas estranhas que não é parente, sabe? Sempre tem, sabe? Mas se você ouvir a Deus, se você ouvir a palavra, se você ouvir a Jesus Cristo, você vai ver que eu estou certo. Se você olhar aqui, ó, a diferente sorte dos justos e dos ímpios. A sorte do justo está com Deus, está com Jesus, caminhar nos caminhos do Senhor, ensinar as outras pessoas, ser justo. Por exemplo, assim, eu amo a minha vida e quero que você também ame sua vida nos caminhos do Senhor. É ser justo, é ser bom, é ser honesto. Certo? É não passar por cima das pessoas, é não pisar nas pessoas achando que você é mais certo que a pessoa é errada, que às vezes é o contrário.
Não diz nas escrituras, não julgues, porque com o mesmo peso que você julga uma pessoa será julgado. Mas ensinar, falar a verdade, mostrar para as pessoas aonde está o erro, não é pecado. Então, assim, uma pessoa injusta, uma pessoa que não ensina, que não conhece as escrituras, o que é que ela faz? Ela mente, ela engana vocês e vocês acabam se prostrando para a estátua de imagem. Acabam indo pelo caminho contrário daquilo que Jesus quer para a sua vida, certo? Assim, se você acha que esse caminho é bom, você está enganado. Os caminhos dos ímpios perecerão. Esse caminho que vocês tomam, às vezes, de se aprostar para a estátua de escultura, de desobedecer a Deus, esses caminhos vão se acabar. Mas os caminhos de Jesus, os caminhos que levam a Jesus, que é a Escritura, que são os ensinamentos, que são, certo? Que são a pregação, que é o evangelismo, que é ensinar as pessoas, esses caminhos são eternos, esse caminho nunca vai deixar de existir. Mas o caminho do injusto, o caminho do ímpio, que persegue, que mente, que usa muito o celular para falar mal dos outros, reúne pessoas em suas casas, fazem fofoca, mente, esse caminho vai se terminar. Tanto esse caminho quanto essas pessoas. Se não se arrepender dos seus pecados, se não aceitar Jesus Cristo em sua vida, certo? Se não se batizar, não será salvo. Por quê? Porque esse caminho dessas pessoas que fazem tais latrocidades, que dá para se dizer isso, vão perecer, vão terminar. Mas o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo, esse caminho que nos leva para a vida, que nos dá o conhecimento das Escrituras, esse caminho é eterno. Porque Jesus é eterno, Deus é eterno. E a eternidade é algo assim para você ter em seu coração. Aqui na terra é uma preparação, é um começo, certo? Para quê? Para nós irmos buscar o Senhor, para nós ir à direção do Senhor. Para nós ter exemplo como vai ser na vida eterna com Jesus Cristo, com Deus. Certo? Então, assim, lá no céu, o pecado não entra. Se você comete pecado aqui na terra, não pense que você faz pecado aqui na terra, que lá no céu você vai fazer a mesma coisa, que não vai. Não vai existir pecado, certo? O que aconteceu com Satanás e seus anjos? Foram expulsos e não se achou lugar para eles nos céus. E vai ser o mesmo para você. Então, assim, escolha o caminho da sabedoria. Escolha o caminho da inteligência. Não vá atrás de pai, não vá atrás de mãe. Busque a tua salvação. Não perca a oportunidade que você tem de ouvir a palavra, certo? De você se arrepender dos seus pecados. Aqui diz assim, a sabedoria e o homem, a falsa mentalidade dos ímpios. Aqui no capítulo 1, no versículo 16, você vai ver que está escrito assim, mas a morte, os ímpios, a chamam como o gesto e a voz, crendo-a, amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. E de fato, eles merecem ser sua presa. Certo? Então, assim, a morte, o Satanás não veio para matar, roubar e destruir, então ele mata você, ele tira você da presença do Senhor, você se torna a presa dele, você se torna alvo fácil dele. Certo? Então é assim, tome cuidado, não seja presa de Satanás, não seja uma pessoa que está acorrentada com Satanás. Sai da presença de Satanás, procure uma igreja evangélica para você, vá na igreja evangélica, sente lá, faça o teu culto, sabe? Não olhe para os lados, vá lá pela palavra, vá lá por causa de Jesus, vá lá por causa da tua salvação, vá lá por causa da tua família. Certo? Não vá por motivos de outras coisas, certo? E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pode acreditar. O conhecimento, a sabedoria, o entendimento das escrituras. Se você tem teu trabalho, você vai ser abençoado no teu trabalho. Se você não tem, vai abrir a porta do teu trabalho para você. Vai abrir a porta do teu conhecimento, do teu entendimento. E você receberá bênçãos dos céus, receberá a sabedoria, o conhecimento e saberás o que é certo e o que é errado. E como agir quando você estiver no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas fofoqueiras, no meio de pessoas faladeiras, que usam o celular muitas vezes para falar mal de você, para tirar foto de você, para te incriminar com as outras pessoas, querendo se passar por bom, sendo pessoas mau caráter.
é como está nas escrituras. Então assim, tome cuidado com essas pessoas, independente de onde você mora, de onde você esteja. Você tem que pegar essas pessoas, você tem que excluir essas pessoas. Para você fazer amizade com uma pessoa, certo? Primeiramente, ver se ela serve a Deus, ver se ela serve a Jesus, certo? Não importa se a pessoa é rica ou é pobre. Jesus, dono de todas as coisas, se fez de pobre, veio na terra para te salvar, para salvar a sua família, para ensinar você o caminho da onde você tem que tomar, aonde que você tem que ir, o que você tem que fazer, certo? Siga a luz, siga Jesus, vá pelos caminhos do Senhor que te levam para a casa dele, para que ele faça morada em sua vida, faça morada em sua vida. Não se desvie desse caminho, certo? Siga a estrela que é Jesus, uma estrela luminosa que nunca vai te deixar no escuro, nunca vai te deixar na mão, certo? Assim, eu peço que nesse dia, nesse final de semana, você seja abençoado, que você receba o Espírito Santo de Deus. Hoje à noite tem culto, em culto de ensinamento, não perca. Vá na igreja, chegue mais cedo, chegue 1 hora antes, 2, se for possível, para você dobrar o joelho, orar e agradeça a Deus por cada dia dessa semana, agradeça a Deus por tudo que você tem, agradeça a Deus por você caminhar, agradeça a Deus pela churrasqueira da tua casa, agradeça a Deus pelo fogão de lenha, pela chaleira, pelo bule, agradeça a Deus pela frigideira, agradeça a Deus por tudo, até por todas as peças utilitárias que você tem no seu banheiro, agradeça a Deus. Agradeça a Jesus pelo bocal que você põe a lâmpada, agradeça a Deus pela escova de dente, pela pasta de dente, pelo sabão, pelo sabonete, agradeça a Deus pelo detergente, agradeça a Deus pela esponjinha, pelo bombril, agradeça a Deus pelo machado que você tem para cortar lenha, agradeça a Deus por tudo, seja uma pessoa grata, uma pessoa agradecida, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa sábia. Usa a tua cabeça, usa a tua inteligência, usa a tua voz, teus olhos, teus ouvidos, o olfato que você tem para você seguir a Jesus, seguir esse caminho que vai levar você e sua família para a salvação. Que Deus abençoe você, que o seu coração se enche de conhecimento, se enche de bondade, que você seja uma pessoa próspera, rica nos conhecimentos das Escrituras, para que você vá morar no céu com sua família. Porque Deus não quer que nenhum homem se perca, certo? O que quer se perder? Que ande pelo caminho errado. Então, não ande pelo esse caminho tortuoso, tá bom? Que Deus abençoe você esse final de semana, nessa manhã, e seja uma pessoa feliz, tá bom? Aceite Jesus em sua vida, certo? Se batize em nome de Jesus Cristo e expulse todo o mal que quer cercar você, que quer cercar a sua família, que quer tirar você da presença de Deus. Não dê ouvido a pessoas. Dê ouvido a Jesus, dê ouvido à palavra, tá bom? Seja abençoado, seja rico, ame sua família, ame seus filhos. Não importa a distância, não importa o tempo que leve. Ame, nunca deixe de amar ninguém, porque o Senhor sempre ama você, Ele nunca vai deixar de te amar, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família em nome do Senhor Jesus Cristo.